Nós aqui, irmãos, vamos continuar e caminhar para o final dessa nossa série de mensagens sobre simplicidade. Se Deus permitir, domingo que vem será a última mensagem dessa série. No outro domingo nós vamos receber aqui nosso missionário, reverendo Carlos Delpino, missionário lá na Espanha. E se Deus permitir, então, semana que vem nós encerramos essa série que se propôs a desafiar-nos a buscar um estilo de vida conforme a palavra de Deus, que eu acredito ser claramente ensinado na Escritura como sendo um estilo de vida simples. E por isso eu coloquei como subtítulo dessa mensagem, trocando o entulho do mundo pela simplicidade do Evangelho, porque eu acredito que o mundo em que nós vivemos, a mentalidade que norteia a vida nesse mundo, é oposta àquilo que a Escritura Sagrada nos ensina, e uma das estratégias que o nosso inimigo usa sempre para nos desviar do caminho é entulhar a nossa vida daquilo que este mundo, o inimigo, dizem ser importante, mas que é bem diferente daquilo que a Bíblia diz que é importante. O título da nossa mensagem hoje é simplesmente Cristo. E o propósito da nossa mensagem nessa noite é nos convidar a refletir sobre como Cristo é tudo de que nós precisamos. E tudo mais é fruto da bondosa, graciosa e amorosa disposição de Deus em dar mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, conforme nos ensina o apóstolo Paulo. Mas se Cristo estiver em nós e nós estivermos em Cristo, então nós já teremos tudo de que precisamos. Nós vamos ler na carta aos Gálatas, no capítulo 2, eu coloquei 19b, porque na Bíblia que nós usamos a versão revista e atualizada, essa frase que inicia aqui esse slide está no versículo 19, mas nas versões mais recentes ela está já no versículo 20. Então, dependendo da tradução que você pegar aí, essa frase, estou crucificado com Cristo, já estará no versículo 20. Como eu já disse aqui várias vezes, a divisão de capítulos e versículos da Bíblia não é uma divisão inspirada. Ela foi colocada no século XVIII, se não me engano. Então, ela nos ajuda, mas às vezes a gente precisa prestar mais atenção no texto do que na divisão, porque a gente pode tropeçar na leitura e acabar não entendendo ou não capturando tudo que o texto tem a nos dizer. Capítulo 2, versículo 19b e versículo 21 da carta aos Gálatas, diz assim: estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Se você continuar lendo o capítulo 3, o apóstolo Paulo vai falar da admiração dele dos Gálatas terem se desviado do evangelho puro e simples de Jesus Cristo, mas isso nós vamos ver em outra ocasião. Hoje nós vamos ficar aqui nesses dois versículos, e como sempre tenho começado essa série de mensagens, usando algumas figuras lendárias, alguns mitos e alguns escritos da cultura popular, hoje eu quero usar para ilustrar e para iniciar e para introduzir essa nossa mensagem, aquela famosa história de Dédalo e Ícaro. Você já deve ter ouvido falar dessa história, uma história bem conhecida da mitologia grega, a história que conta a respeito de um pai, né? Curiosamente hoje é dia dos pais, não tem nada a ver, eu não pensei nisso quando eu pensei nessa ilustração, mas agora serve, né? Dédalos e o seu filho Ícaro. Eles foram exilados na ilha de Creta, e lá na ilha de Creta, eles construíram o labirinto onde foi colocado o Minotauro. O Minotauro era um filho bastardo da rainha de Creta, que traiu o marido, o rei Minos, e teve um filho, assim, muito incomum, o Minotauro. Um ser que era metade homem, metade touro. E o rei Minos mandou Dédalos construir aquele labirinto para aprisionar ali o Minotauro. Mais tarde, o herói grego Teseu foi até a ilha de Creta, matou o Minotauro, e Dédalos e o seu filho Ícaro ficaram presos
ali, no labirinto que eles mesmos fizeram. Não tinham como sair. Então, Dédalus, que era um homem muito engenhoso, teve a ideia de fazer asas. E ele catou penas de aves que estavam ali no labirinto, mais cera de abelha, e ele fez asas para ele e para o seu filho Ícaro. E eles então saíram da ilha de Creta voando. Dédalo sabia que o seu filho Ícaro era assim muito ousado, muito corajoso, e ele advertiu o seu filho: olha, não voe muito alto perto do sol, porque é perigoso. Ícaro não deu ouvido para o seu pai. E subiu e ficou empolgado e já não esqueceu da advertência do seu pai. E foi subindo, subindo, subindo. E a história conta que as suas asas, a cera das asas derreteu. E ele caiu e morreu afogado no mar Egeu. Essa história, irmãos, me faz pensar naquilo que fez Ícaro cometer esse erro, apesar de todos os avisos do seu pai. E eu acredito que entre tantas coisas que eu poderia dizer que levaram Ícaro a cometer esse erro, aquela sensação de autossuficiência, de independência, talvez estivesse ali no topo das prováveis causas. Talvez Ícaro, enquanto voava lá com aquelas asas extraordinárias, ficou tão empolgado e se sentiu tão poderoso, tão ciente da sua condição e tão capaz de dirigir o seu destino, que acabou fazendo aquilo que não deveria fazer. Quero usar essa história então e começar a nossa mensagem falando sobre autossuficiência. Quando nós lemos a Escritura Sagrada, nós descobrimos uma verdade chocante. Qual é? O Evangelho, a pregação de Jesus Cristo, os escritos dos profetas e dos apóstolos são ofensivos para a maioria das pessoas. Por uma razão muito simples. O Evangelho, a mensagem do Evangelho destrói a autoconfiança e o sentimento de autossuficiência que o ser humano carrega dentro do seu coração. Tudo que o ser humano quer é ser autossuficiente, é ser independente. Nós, pais, muitas vezes dizemos isso para os nossos filhos quando eles vão crescendo. Olha, menino, você tem que estudar para você não depender de ninguém. Você precisa ser independente, você precisa ser autossuficiente. Mas o Evangelho nos mostra a nossa inadequação, a nossa incapacidade, a nossa iniquidade, a nossa limitação mental, a nossa falta de razão, a nossa sujeira, o nosso pecado. É a palavra que a Bíblia usa. É uma palavra que a gente não gosta muito de ouvir, nem gosta muito de falar, mas é exatamente o que a Bíblia diz. Nós não somos autossuficientes porque nós somos pecadores. Quando a gente lê o relato da queda do homem lá em Gênesis 3, que não é mito, é fato, nós vemos até uma certa ironia de Deus, porque quando Adão caiu no pecado, ele caiu porque ele acreditou naquilo que o diabo disse. E o que o diabo disse? O diabo disse assim, no dia que você comer dessa árvore que Deus proibiu você de comer, você será igual a Deus. Você lembra do relato, Deus apareceu no jardim, conversou com Adão e tal, e depois no concílio divino, no conselho da Santa Trindade, Deus disse assim, agora que o homem é como nós, vamos expulsá-lo do jardim. Ora, se o homem fosse de fato como Deus, ele não teria sido expulso, ele teria autossuficiência, ele teria o poder de autodeterminar o seu destino. Então Deus trata com uma certa ironia a essa pretensão que o ser humano carrega no coração de ser um ser autossuficiente, de ser um ser independente, de querer dizer qual é o seu destino, de querer determinar quais são as melhores escolhas para a sua vida, de querer viver a vida exatamente como pensa, como sonha, como deseja.
A autossuficiência de Ícaro causou a sua morte. A autossuficiência da nossa vida muitas vezes nos afasta do Evangelho, porque faz-nos pensar que nós somos capazes de dirigir a nossa vida, que nós sabemos, independente de Deus e da sua palavra, que nós conhecemos tudo de que precisamos e muitas vezes não damos ouvidos às advertências de Deus, aos avisos de Deus, à voz de Deus no lábio dos profetas, dos apóstolos, aquilo que lemos na Bíblia. Quantas vezes nós lemos na Bíblia muitas advertências e nós continuamos cometendo sempre os mesmos erros? Então, como sempre, eu quero começar também fazendo 3 perguntinhas aqui para a nossa reflexão. Pergunta que você faz para você mesmo: tenho confiado em Jesus como suficiente para a minha vida, ou estou buscando significado em outras pessoas ou coisas? Você é cristão, então a maioria das pessoas que estão aqui se declara cristã, mesmo quem não é membro de uma igreja evangélica, ou mesmo quem não é membro de uma igreja católica, mesmo quem simplesmente acredita em Jesus. Se você perguntar, a maioria esmagadora da população brasileira, e eu acredito que isso se aplica aqui, vai se declarar cristã. Ora, um cristão é alguém que confia que Jesus Cristo é suficiente para a sua vida. Entretanto, cada um de nós precisa se perguntar: embora com os lábios eu declare que creio em Cristo, lá no fundo do coração você está satisfeito com Cristo? Você acha que Cristo é suficiente para atender a sua demanda de significado e de sentido para a vida? Ou você está aí procurando, batendo cabeça, tentando achar algum sentido? Segunda perguntinha: estou aprendendo a depender de Jesus como meu mestre e Senhor, crescendo cada dia no conhecimento dEle e na plena satisfação na vida que Ele dá? Ou seja, você é um discípulo, você abraçou a fé, você crê em Cristo, mas você ainda é um pecador e você precisa ser aperfeiçoado, você tem consciência disso. Aliás, esse é um pré-requisito para ser um cristão verdadeiro: reconhecer-se pecador, reconhecer-se carente, reconhecer-se insuficiente, inadequado, carente da salvação. Ora, você reconheceu isso: eu sou um pecador, eu preciso de um Salvador, eu entreguei minha vida a Cristo, eu sigo a Cristo. Aí você tem que parar e perguntar: minha vida está crescendo na obediência a Cristo? Eu estou me tornando mais parecido com Cristo? Eu estou aprendendo que em Cristo eu encontro tudo o que preciso, a plena satisfação? Cada um precisa se perguntar. Você recebeu a Cristo ano passado, há 10 anos, há 20 anos, há 30, 40, 50? E hoje, como você está? Você pode dizer que você é um cristão melhor? Que você é um discípulo melhor? Terceira pergunta: estou me tornando mais parecido com Jesus e mais confiante nele ao longo da minha caminhada cristã? Tem um texto na Bíblia que todo crente adora e sabe de cor, que é Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. Promessas da Bíblia são uma beleza, né? A gente sabe todas de cor. Mas a gente tira a promessa do contexto e a gente não presta atenção que Paulo está dizendo em Romanos. Eu já disse isso aqui várias vezes, mas preciso relembrar, que o bem que Deus está produzindo em mim é me transformar mais em Cristo, me fazer mais parecido com Cristo. Para fazer isso em mim, muitas vezes o bem que Deus produz em mim não é o que eu acho que é bem, porque Deus às vezes pode usar uma tribulação, uma provação, uma enfermidade, uma dificuldade, uma necessidade. E eu já disse aqui muitas vezes, né? Todos nós, eu acho que você já talvez tenha um pouquinho de experiência nisso. Não é nos momentos de bonança que nós mais crescemos espiritualmente, pelo contrário, é nos momentos de dificuldade. É nos momentos de dificuldade que você ora mais, que você lê mais a Bíblia, que você vem mais na igreja, que você frequenta reunião de oração, estudo bíblico, coinos, e vai em tudo que tem na igreja, porque você está angustiado, está desesperado. A pergunta é: você é um cristão,
Você está se tornando mais parecido com Cristo? Em resumo, o título dessa mensagem é simplesmente Cristo. E a questão que eu quero levantar é exatamente essa. Se tudo que você precisa é Cristo que você está buscando? É de Cristo que você se alimenta? É em Cristo que você busca a direção de Deus? É no discipulado de Cristo que você almeja ser uma pessoa melhor? É Cristo o seu maior tesouro? É ser uma testemunha de Cristo o seu maior desejo? É cumprir a missão de Cristo o que motiva você a cada dia? O grande tema da carta aos Gálatas é exatamente a suficiência de Cristo. Gálatas é uma carta que foi escrita para fazer uma defesa da graça. Para quem não está acostumado, graça é aquela obra de Deus que nos alcança onde nós estamos e nos transforma através da obra de Jesus Cristo. Então, graça é tudo de bom que Deus faz. Tudo de bom que Deus faz por nós é graça, ou seja, nós não merecemos. Acontece que Paulo pregou o evangelho na Galácia, depois ele foi embora, e falsos ou mestres que queriam perverter a mensagem de Paulo foram até a Galácia e começaram a ensinar algo diferente daquilo que o apóstolo Paulo tinha ensinado. Eles começaram a ensinar o seguinte, que tudo bem, você é salvo pela graça, mas para ser salvo mesmo assim, salvo de verdade, salvão mesmo, você precisa também obedecer os preceitos do judaísmo, principalmente aqueles preceitos dietéticos, principalmente os preceitos sobre dias sagrados. Precisa guardar o sábado, precisa evitar comer isso, não pode comer aquilo, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. E isso começou a ser ensinado na Galácia, que era uma região, não era uma cidade, a região da Galácia. E o apóstolo Paulo ouviu essa história e escreveu a carta aos Gálatas para dizer que aquilo que estava sendo ensinado era uma perversão do Evangelho. E que quem acrescenta qualquer coisa ao Evangelho, destrói o Evangelho. Então, lá na Galácia, estavam ensinando, você é salvo pela graça, mas precisa da lei. Você tem Jesus, mas você precisa de mais isso, aquilo e aquilo outro. Você tem a fé, mas você precisa guardar esse dia, precisa guardar aquele. E o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Gálatas para dizer: Cristo é suficiente para salvar todo pecador. Você não precisa de mais nada. E tudo que você vier a fazer depois é por causa do que Cristo fez em você. Em outras palavras, você não é salvo porque crê em Cristo e faz mais isso e mais aquilo. Não, você faz mais isso e mais aquilo porque Cristo tocou seu coração e transformou você. Então a carta aos Gálatas, meus irmãos, é a carta onde você encontra este ensino de que tudo que você precisa para viver de maneira plena na presença de Deus é de Cristo. Tudo que você precisa é crer em Cristo, tudo que você precisa é confiar em Cristo, tudo que você precisa é buscar a Cristo. Então o apóstolo Paulo começa a falar isso, e no capítulo 2, ele está defendendo o seu apostolado, porque Paulo estava contradizendo mestres que se julgavam muito importantes, e que estavam dizendo que Paulo não tinha autoridade para ensinar o que ele ensinava. Então Paulo faz uma defesa do seu apostolado, ele conta, olha, tudo que eu não aprendi de homem algum, eu aprendi direto de Jesus Cristo, eu nunca fui discípulo dos apóstolos, o Senhor falou comigo, o Senhor me chamou, o Senhor me ensinou, eu passei 3 anos na Arábia, depois eu passei 10 anos em Tarso, e quando eu fui até Jerusalém, eu não vi nenhum dos apóstolos. Tudo isso o apóstolo Paulo diz para afirmar a sua autoridade, a autoridade que ele recebeu de Deus para ensinar o Evangelho. Para ilustrar essa autoridade, o apóstolo Paulo fala de uma discussão que ele teve com Pedro. Isso tudo está aí no capítulo 2, viu, irmão? Depois você lê. Eu estou contextualizando para você entender. Para ilustrar a sua autoridade, Paulo fala de uma discussão que ele teve com Pedro. Que discussão? Paulo chegou na cidade de Antioquia e ele encontrou lá Pedro. E Pedro estava de boa, né, como dizem os jovens, comendo com gentios, se relacionando com aquelas pessoas cristãs que não eram judeus,
tudo normal, sem nenhuma restrição. Quando ele ficou sabendo que vinha uma comitiva de judeus lá de Jerusalém, o apóstolo Pedro se afastou dos gentios. Por quê? Porque ele sabia que a comitiva que vinha de Jerusalém não concordava que um judeu pudesse ficar comendo junto com os gentios. E o apóstolo Paulo chegou na Antioquia e viu aquilo. Viu o Pedrão, todo cheio de cuidado. Agora eu não sento mais com gentio, agora eu só sento com meus patrícios judeus. E Paulo disse que ele resistiu a Pedro face a face. E disse para ele, isso está errado. Por que que você, que é judeu, quer impor aos gentios uma cultura que não é deles? Se você fizer isso, você está destruindo o evangelho. Você está dizendo que Cristo não é suficiente, que Cristo não é capaz de salvar o pecador. Você está pervertendo o evangelho e isso não é possível. A salvação é somente através da graça e nós recebemos através da fé em Jesus Cristo. E aí, nós chegamos no texto, onde o apóstolo Paulo começa dizendo, estou crucificado com Cristo. O que significa estar crucificado com Cristo? Existem várias maneiras de entender essa expressão do apóstolo Paulo. E eu quero convidar você a pensar em algumas delas e depois eu vou propor aquilo que eu acho que é o melhor. Primeiro, entender literalmente. Paulo estava lá crucificado com Cristo. Isso obviamente não é assim que você deve entender, não é? Paulo não estava lá quando Cristo foi crucificado. Essa frase de Paulo é uma figura, é uma metáfora. Ele está usando uma expressão linguística para falar de algo que não é morrer na cruz junto com Cristo. Você pode ler esse texto moralmente. A maioria das pessoas lê esse texto assim, moralmente. Ser crucificado com Cristo é rejeitar o pecado, é ir longe do pecado, é buscar uma vida de santidade, é fugir das coisas que desagradam a Deus. Você pode ler esse texto emocionalmente. Assim, olha, eu vejo Cristo crucificado e o meu coração se contorce de dor por saber que o meu Redentor teve que morrer na cruz de maneira tão vil e então, me comovendo diante da morte de Jesus Cristo, eu me uno a Ele e pela fé eu recebo os benefícios do seu sacrifício. Também você pode ler esse texto de maneira judicial, ou seja, eu estava representado em Cristo, e por isso eu fui crucificado com Cristo. Talvez essa seja a maneira que a maioria dos presbiterianos leriam esse texto, não é? Cristo é o meu representante. Cristo morreu no meu lugar, então eu morri com Ele. Tudo bem, eu acho que essa leitura pode até ser uma boa leitura em alguns sentidos, mas eu quero propor uma última hipótese, que é uma leitura confessional. O que é isso? Na minha opinião, depois daquela discussão com Pedro, se Cristo era suficiente ou não era, Paulo conclui com essa frase. E essa frase, na minha opinião, significa o seguinte: eu morri para qualquer confissão, para qualquer tentativa, para qualquer esforço de ser salvo por causa das minhas qualidades, por causa das minhas virtudes, por causa da minha integridade, por causa da minha justiça. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele deixou claro que não há nada que eu possa fazer para me salvar. Porque se para salvar um pecador, o próprio Deus teve que vir a este mundo, se fazer homem, ser julgado, condenado, pregado na cruz do Calvário, significa que as minhas faltas são muito graves. Significa que o meu pecado é muito grave e que eu não sou capaz, não há nada que eu possa fazer para ser salvo. Eu preciso de um Salvador, eu preciso de um Salvador que venha ao meu encontro, eu preciso de um Salvador que me socorra, eu preciso reconhecer minha incompetência, minha iniquidade e simplesmente suplicar que Deus tenha misericórdia de mim. Então o apóstolo Paulo não está, na minha opinião, falando de uma relação judicial, emocional, ou moral, ou literal com Cristo. Ele está declarando a sua convicção, a sua confissão de que ele era incapaz de se salvar.
mesmo tendo sido um bom judeu, mesmo sendo um homem fiel, mesmo sendo um discípulo de Jesus Cristo, ele diz assim, e para você entender isso, ele diz assim: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Para você entender isso, eu vou te lembrar. Paulo era um fariseu, a seita mais radical dos judeus. Como fariseu, ele aprendeu que a salvação dele dependia do seu esforço, dependia dele obedecer cada ponto da lei, dependia dele ser um homem íntegro, dependia dele fazer tudo o que Deus exige. E ele fez. Paulo dá testemunho em outros textos que ele foi fiel, que ele foi um homem exemplar, que ele foi um homem digno, mas nada daquilo trouxe paz ao coração dele. E agora, ele confessa: eu estou crucificado. Para eu ser salvo, eu primeiro preciso morrer para minha autossuficiência, para minha autoconfiança, para minha autoindulgência, para minha autopiedade. Eu preciso morrer para esse ímpeto que os seres humanos têm de querer salvar-se, de querer ter direitos, ter méritos, de querer fazer com que Deus seja o seu devedor. Paulo está dizendo: eu morri para isso. Eu morri com Cristo. Quando Cristo morreu na cruz, ficou claro: não há nada que eu possa fazer para me salvar. Por isso, agora, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E eu agora vivo pela fé, naquele que me amou e se entregou por mim. E fazendo assim, eu não invalido a graça de Deus, pelo contrário, eu a confirmo. Eu invalido a graça de Deus se eu continuar achando que eu posso ser salvo por causa dos meus méritos. E sabe, irmãos, é aqui que a maioria das pessoas tropeça. E por isso eu comecei falando que o Evangelho é um escândalo. Porque a maioria das pessoas pensa assim: bom, eu não posso aceitar que eu sou salvo simplesmente pela fé, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso provar o meu valor. Eu preciso provar que eu sou bom. Eu preciso provar para Deus que eu sou capaz. Mas o Evangelho diz: você não é capaz, você não é bom, você é pecador, você não é autossuficiente, você está perdido, você está morto, você é escravo do pecado, você é um filho do diabo, e você precisa ser liberto, e você precisa ser salvo, e para ser salvo você precisa de Cristo. E você precisa render-se a Cristo, e você precisa confiar em Cristo, e você precisa morrer para qualquer tentativa de salvar-se. Pois bem, eu quero propor uma tese aqui para depois fazer as aplicações dessa mensagem. Simplicidade é reconhecer que Jesus é a fonte da verdadeira vida e vitalidade, e que nele eu tenho tudo o que preciso para viver com sentido e propósito. Eu quero mostrar para você que quando você entende que você só pode ser salvo por meio de Jesus Cristo, você vai descobrir o que é uma vida simples. E uma vida simples é a vida que reconhece que Jesus é a fonte da vida, é a fonte da vitalidade. E que em Jesus você tem tudo o que você precisa, e então você fica livre. E você não precisa correr atrás de mais nada. Você pode confiar completamente, você pode descansar totalmente, você pode ter paz no seu coração, porque você nunca mais vai precisar ficar correndo para encontrar algum sentido. Simplesmente Cristo, então, me ensina o quê? Quero ensinar para você 3 verdades que eu aprendi nesse texto. Primeiro, só Cristo é minha esperança. Já expliquei toda essa frase: estou crucificado com Cristo. O apóstolo Paulo então está dizendo, afirmando categoricamente, que o único meio pelo qual eu posso chegar até uma vida na presença de Deus é confiando em Jesus Cristo. Por isso só Cristo é minha esperança, porque tudo o que eu preciso está em Cristo.
O apóstolo Paulo diz em outro texto que em Cristo estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. O próprio Senhor Jesus Cristo respondeu aos discípulos que queriam saber qual é o caminho para onde ele ia, e Jesus respondeu: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O apóstolo Paulo então está confessando: eu estou crucificado com Cristo, eu não vou buscar esperança em outro lugar, tudo que eu preciso está em Cristo. Cristo é suficiente para mim, Cristo é o meu alimento, Cristo é minha força, Cristo é a minha sabedoria, Cristo é a minha alegria. E sabe, irmãos, isso falta tanto na vida de muitos de nós. Nós deixamos a nossa vida ficar entulhada de bens e de coisas, de compromissos, e de programas, e de diplomas, e de... Não posso dizer para você que essas coisas são desnecessárias, mas eu posso dizer para você com certeza que elas não vão dar a você o que você realmente precisa. Paulo está dizendo que tudo o que ele deseja está em Cristo. Paulo falou isso na carta aos Filipenses. Paulo disse: irmãos, eu estou preso, mas isso não é problema nenhum, eu prossigo para o alvo, eu quero alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O meu desejo é encontrar a Cristo, é ser como Cristo, é andar com Cristo, é viver na presença de Cristo. Nada na minha vida é mais importante do que isso, nada na minha vida é melhor, ou eu desejo nada mais do que essa comunhão profunda, pessoal e real com Cristo. E sabe, irmãos, Paulo sempre quis isso. Quando ele era um fariseu, era isso que os fariseus queriam: comunhão com Deus, queriam ser salvos, mas eles trilhavam um caminho errado. Mas quando Jesus encontrou-se com Paulo lá na estrada de Damasco, e Jesus depois enviou Paulo para a casa de Ananias, e Ananias discipulou o apóstolo Paulo, e ensinou para Paulo os primeiros passos da fé, e orou por Paulo, e tirou as escamas que cegaram os olhos de Paulo. A partir dali Paulo entendeu que o que ele realmente precisava era de uma comunhão pessoal com Cristo. Sabe, irmãos, é muito triste ver que nós vivemos numa época em que muitas pessoas se declaram cristãs, mas não sabem nada de Cristo, não conhecem a Cristo, não amam a Cristo, não desejam a Cristo, não buscam a Cristo, não imitam a Cristo, não confiam em Cristo. Estão correndo atrás das coisas desse mundo, porque os seus olhos estão fascinados com essa busca de autossuficiência, e não estão vendo que a sua vida está sendo arruinada. O apóstolo Paulo diz que tudo o que ele era está em Cristo. Eu estou crucificado com Cristo. Sabe, irmãos, quando Paulo diz que Cristo vive em mim, ele está dizendo que a vida dele só faz sentido por causa de Cristo. A vida de um discípulo de Jesus Cristo só faz sentido quando ela anda próxima de Cristo de verdade. O apóstolo Paulo era um jovem arrogante, religioso, autoconfiante, autossuficiente. Para o coração dele ser mudado, foi preciso que Jesus Cristo o cegasse, foi preciso que Jesus Cristo o moesse, foi preciso que Jesus Cristo o preparasse durante 14 anos. Sabe, eu já disse isso aqui: a gente lê a Bíblia, a gente acha que as coisas aconteceram assim, uma coisa atrás da outra, né? Você vira a página, é o dia seguinte. Entre a conversão de Paulo e o início efetivo do seu ministério, passaram-se cerca de 14 anos. Porque aquele homem precisava ser preparado, ele precisava ser ensinado que tudo na vida dele dependia e estava em Cristo. Cristo é a minha vida, o apóstolo Paulo está dizendo. Cristo vive em mim, e não é simplesmente essa vida material. Paulo usa uma palavra, na língua grega existem várias palavras para a vida, e uma das palavras mais importantes do ponto de vista da fé é a palavra zoe, e é a palavra que Paulo usa aqui. Cristo, a vida de Cristo em mim, a zoe, a vida na sua plenitude, a vida que é comunhão com Deus, a vida que é a verdadeira intimidade com Deus, isso eu sou em Cristo. Então, querido, se você está buscando segurança e esperança em outra coisa que não seja Cristo, sua
busca será inglória. Segunda verdade que eu aprendo aqui com essa afirmação de Paulo: só Cristo é meu Senhor e Mestre. Paulo diz assim: eu estou crucificado com Cristo, e essa vida que agora eu tenho na carne, ou seja, eu continuo aqui, eu continuo um ser humano, eu tenho que andar, eu tenho que comer, eu tenho que trabalhar, mas essa vida que eu tenho agora na carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus. Sabe, irmãos, viver pela fé é depositar a sua absoluta confiança em Cristo. É confiar em Cristo. Sabe, fé, infelizmente, para muita gente, é apenas uma convicção de que alguma coisa vai acontecer, né? Por isso eu já disse para vocês, a gente muitas vezes comete esse erro, né? Quando você quer consolar alguém, eu já disse isso aqui, né? Então, presta atenção. Você quer consolar alguém ou animar alguém, e a pessoa diz alguma coisa para você, e ela diz assim: olha, se Deus quiser vai acontecer isso, aí você diz assim: se Deus quiser não vai acontecer, né? Com certeza vai acontecer. A gente acha que fé é palavra positiva, é pensamento positivo. Ou a gente acha que fé é saber as coisas. Eu conheço a teologia, eu sei o que Jesus Cristo fez, eu sei como é que ele foi crucificado, eu sei a lógica que isso faz. Irmãos, fé é confiança, confiança, confiança. Quando Paulo diz que ele vivia pela fé, Paulo está dizendo: eu confio em Cristo de maneira absoluta. Eu não confio em mim mesmo, eu não confio nos meus méritos, eu não confio na minha justiça, eu não confio na minha dignidade, eu não confio na minha equidade, eu não confio nas minhas obras, eu não confio nos meus feitos, eu não confio no meu ministério, eu confio em Cristo. E ele qualifica essa fé, ele diz: é a minha fé. É a minha fé. A fé, irmãos, é uma coisa extremamente pessoal. E você precisa se perguntar se você tem essa fé pessoal, se você abraçou a Cristo de verdade. Paulo enfatiza o aspecto pessoal da fé aqui nesse texto 7 vezes num só versículo. Ele fala: eu sou, eu estou, em mim, eu tenho, eu vivo, me amou, morreu por mim. E essa fé é uma fé depositada em Cristo, não é uma fé depositada em algo que Cristo fez, em alguma bênção que você recebeu dele, não, mas é na pessoa de Jesus Cristo. Paulo diz: eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Tem muita gente que frequenta a igreja e confia no pastor. Olha, se você confiar no pastor, você está indo num caminho muito triste. Eu confio na instituição. Eu confio nos meus cargos. Eu confio na minha tradição de família. Nós somos a 5ª geração de presbiterianos. Eu confio na minha história. Eu confio no meu ministério. Não, eu sou fiel. Eu confio porque eu sou dizimista. Eu sou aluno da escola dominical. Sabe, irmãos, isso não é nada se você não confia em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que te amou e morreu por você. O seu pastor não pode te amar como Cristo. E se morrer por você, não vai morrer no sentido que Cristo morreu vicariamente no seu lugar. Ninguém pode dar a você o que Cristo dá. Por isso Paulo diz: minha confiança está em Cristo. Paulo diz: minhas escolhas são conforme a vontade de Cristo. Jesus mesmo havia dito, e por isso eu pus esse versículo aqui: Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Sabe, irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele diz: eu vivo pela fé, é muito mais do que eu tenho convicções. É muito mais do que eu simplesmente
acredito em Jesus Cristo, é muito mais do que eu sei o que Ele fez por mim. Dizer que eu vivo pela fé é dizer que a partir do momento em que eu recebi a Cristo, Cristo vai ser o meu Senhor, Cristo vai ser o meu mestre. Todas as vezes que eu tiver que tomar uma decisão, eu vou perguntar a Ele, eu vou buscar na palavra dEle, eu vou me aconselhar com Ele, eu vou conhecê-lo, eu vou pensar em como Ele agiu, como Ele disse através dos seus apóstolos e profetas que eu devo agir. Eu não vou me contentar em simplesmente saber um monte de informação. Não, eu quero viver comprometido com Ele, quero viver sendo um discípulo verdadeiro dEle. E assim todas as minhas ações são para a glória de Cristo. Isso é viver pela fé, irmãos. Na outra carta, Paulo descreveu isso aqui, porque se vivemos para o Senhor, vivemos, e se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. No versículo anterior ele disse, ninguém vive para si mesmo e ninguém morre para si mesmo. E nós que somos discípulos de Jesus Cristo, temos que viver para Ele e morrer para Ele. O apóstolo Paulo está dizendo, eu antes vivia para mim mesmo. Eu antes vivia para cumprir os meus desígnios, aquilo que eu achava que era certo. Eu antes fazia da minha vida aquilo que eu julgava que Deus esperava de mim, mas eu não parei para perguntar de fato o que Deus queria para mim. Mas quando Cristo entrou na minha vida e eu fui crucificado, eu aprendi que tudo que eu faço, eu preciso fazer para a glória de Cristo. Trabalhar para a glória de Cristo, estudar para a glória de Cristo, ser casado para a glória de Cristo, criar filhos para a glória de Cristo. Não interessa mais para mim outro fim, senão ser achado fiel a Ele. Sabe, irmãos, eu não estou falando de uma utopia, não estou falando de um ideal inalcançável. Talvez você está ouvindo isso aí, pastor, mas isso é muito difícil, isso é muito alto. Não é, não. Isso é o dever de todo discípulo de Jesus Cristo. Isso é algo que todos nós devemos almejar. Terceiro e último lugar, Paulo está dizendo, só Cristo é meu Salvador. Paulo disse no versículo 21, não anulo a graça de Deus, pelo contrário. Esse é o último argumento de Paulo para defender a suficiência de Cristo e a simplicidade da fé que todo discípulo de Jesus precisa depositar nele. Paulo está dizendo assim, se eu ensinar que um homem pode ser salvo se ele se esforçar, se ele tiver uma boa índole, se ele for um bom pai de família, se ele pagar as suas dívidas, se ele for um homem de palavra, se ele não for um criminoso, então eu destruí a obra de Jesus. Eu destruí o Evangelho. Se o homem pode alcançar a Deus por sua própria justiça, Cristo morreu em vão. Mas Cristo não morreu em vão. Cristo morreu porque nenhum de nós pode salvar a si mesmo. Cristo morreu porque nós somos incapazes. Cristo morreu porque nós somos pecadores. E eu preciso continuar anunciando que Cristo é o meu Salvador. Isso significa que eu só tenho comunhão com Deus por causa de Cristo. Sabe, a gente ouve muito falar por aí. Isso é o mote da nossa sociedade. Hoje de manhã, na nossa aula de escola dominical, nós aprendemos um pouco por que as pessoas pensam assim. Esse pensamento que eu vou falar agora começou lá no século XIX. E o pensamento é assim. Não interessa a religião. Toda religião é boa. Toda religião quer promover o bem. Toda religião que fala de amor, que fala de caridade é boa, não tem importância. Você é religioso? Que bom, está ótimo, está tudo certo. Não é o que a Bíblia diz. Não são todos os caminhos que levam a Deus. Na verdade, só existe um caminho que leva a Deus, esse caminho é Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo está dizendo categoricamente, dizer que eu estou crucificado com Cristo, que eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, que eu renuncio a toda autoconfiança e autossuficiência, que eu não vou mais confiar na minha justiça própria, que eu não vou mais pensar equivocadamente que Deus tem que me salvar porque eu sou um bom pai de família.
eu não anulo a graça de Deus, pelo contrário, eu a confirmo, porque eu estou dizendo que Cristo é o meu Salvador, e porque Ele é o meu Salvador, eu tenho esperança de ter comunhão com Deus, porque eu não posso ter comunhão com Deus senão através de Jesus Cristo. Só através de Jesus Cristo eu tenho certeza do perdão dos meus pecados. Paulo ensinou isso em inúmeros lugares e muitas vezes. Você não é perdoado, meu querido, porque você é bonitinho, porque você é bonzinho, porque você é um crente fiel. Você é perdoado porque Cristo morreu na cruz no seu lugar. Porque suas dívidas foram pagas pelo alto preço do sangue do Cordeiro. O perdão de Deus é para os que creem em Cristo, porque Ele é o nosso advogado, porque Ele é o nosso mediador, porque Ele é o nosso representante, porque Ele morreu no nosso lugar. Deus nos perdoa, não por causa das nossas penitências, não por causa das nossas orações, mas por causa de Cristo. E é por isso que se você não tem a Cristo, se você não crê em Cristo, se você não foi crucificado com Cristo, se você continua achando que você vai chegar a Deus, porque você é um bom homem, é uma boa mulher, porque você é digno, eu quero dizer para você que você continua perdido. E infelizmente não interessa nem se você é batizado, membro da igreja, dizimista, fiel, aluno, professor, pastor, presbítero, diácono, não interessa. Se você não confia em Cristo, você está indo a passos largos para o inferno, que é para onde vão todos os que confiam em si mesmos. Cristo é o Salvador. Isso significa que todo amor e bondade de Deus estão em Cristo. E aí, o versículo que todo crente ama. E na maioria das vezes entende mal, mas isso é outro assunto. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo está dizendo, eu não anulo a graça de Deus. Porque a graça de Deus, que é o amor de Deus, é provado pelo fato de Deus ter enviado o seu Filho para ser o nosso Salvador. Pelo fato de Cristo ter morrido na cruz para pagar os nossos pecados. E, portanto, você só pode desfrutar desse amor e da bondade de Deus se você confia em Cristo. Irmãos, isso é muito simples. Isso é tão simples que chega a ser ofensivo, como eu já disse. Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que a mensagem da cruz é loucura para os gregos e é um tropeço para os gentios. Por quê? Porque a mensagem do Evangelho não faz sentido para a lógica humana. Por isso Paulo diz, é loucura para os gregos. Os gregos eram pessoas que usavam a lógica, a retórica, argumentos racionais. E Paulo diz, que sentido faz, ou que razão há em um carpinteiro nazareno morrer na cruz no seu lugar? Isso perverte a lógica. Paulo diz, a morte de Cristo na cruz é um escândalo para o judeu, porque o judeu esperava um Messias que fosse como Davi, um rei poderoso, um general vitorioso, e Deus enviou um carpinteiro nazareno, amigo de publicanos e meretrizes, amigo de pescadores e de gente de má índole, para morrer na cruz do Calvário. Isso era um escândalo, escândalo é uma pedra de tropeço. Os judeus não podiam acreditar nele. Mas aí Paulo termina dizendo assim, mas para vocês que creem, Jesus é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Para você que crê, Jesus é a maior demonstração do poder de Deus que vem ao encontro do pecador para livrá-lo do inferno e da morte e para dar a ele vida. Jesus é a maior demonstração da sabedoria de Deus que não está sujeita à lógica e aos mecanismos mentais humanos, mas Ele faz valer a sua vontade que é perfeita, é santa, pura e boa, e você precisa apenas, somente, humildemente reconhecer sua carência, confessar o seu pecado, abraçar a Cristo pela fé e dizer, Senhor, eu estou perdido e eu preciso de um Salvador.
Simples assim. Chocante assim. Ofensivo assim. E sabe, vou voltar lá na ilha de Creta e olhar Ícaro voando. Voando. E talvez pensando nas palavras do seu pai, que o tinham advertido a não voar muito alto perto do sol, porque as asas podiam se desfazer. E ele voando lá nas alturas, pensando, meu pai não sabe nada. Meu pai é um tolo. Ele não viu as suas asas se derretendo, e quando ele viu era tarde demais. É assim que a maioria dos homens vive. Deus envia os seus profetas, Deus nos deu a sua palavra, Deus enviou o seu próprio Filho, e os homens andam arrogantemente, pensando que são autossuficientes, querendo ir em alturas cada vez mais elevadas. Mas como diz o ditado popular, quanto maior a altura, pior é o tombo. Parafraseando Provérbios, o orgulho precede a ruína e a altivez a queda. Por isso, quero concluir convidando você a fazer 3 coisas simples. Primeira, sonde o seu coração. Pergunte para você mesmo, eu tenho confiado em Cristo ou eu estou confiando em outra coisa? Eu chego em casa, olho no espelho e penso, eu sou um sujeito muito bom. Deus precisa de mim. Sabe, irmãos, isso é uma visão totalmente distorcida. Deus não precisa de nós, não precisa de mim. Não precisa de ninguém. Mas Ele foi misericordioso, Ele veio ao nosso encontro nesta noite. E Ele veio dizer para você que você precisa confiar em Cristo. Você precisa confiar nele. Quero desafiar você a avaliar as suas decisões. O que você tem feito da sua vida? Do seu tempo. Sabe, você diz que é cristão, você diz que ama Cristo, mas eu pergunto, você tem investido tempo em conhecer o seu Senhor? Aí, como é que eu conheço a Cristo? Bom, você conhece a Cristo assim, você pega o seu carro, vai para um lugar bem deserto, no meio do mato, aí você senta lá no meio das árvores e fica lá, em posição de lótus, que só os magrelos conseguem. Não é assim, meu querido. Você conhece a Cristo lendo a Bíblia. Não tem mágica, não tem monte, não tem campanha, não tem fogueira disso ou daquilo. Tem Bíblia, 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 oração, oração, meditação, estudo, reflexão. Aí eu pergunto, você está preocupado com isso? Por fim, pense nos caminhos que você está trilhando, nos caminhos por onde você está andando. Você está mesmo andando nos caminhos que Deus quer que você ande? Na sua vida profissional, no seu namoro, no seu casamento, como pai, né? Hoje é dia dos pais, que legal, teve almoço dos pais, os pais ganharam presente, né? Presente que foi comprado com o dinheiro deles mesmos. Mas você como pai já perguntou, eu estou sendo um pai como Deus quer que eu seja? Eu estou educando meus filhos na disciplina do Senhor, conforme a Escritura Sagrada ensina? Eu estou sendo um modelo de fé para os meus filhos? Meus filhos podem orar para mim, olhar para mim e ver em mim alguém que serve a Deus de coração íntegro, não perfeitamente, porque nenhum de nós é perfeito, mas de boa vontade, com determinação. Qual caminho você está trilhando? No seu namoro, na sua vida profissional,
na sua vida familiar. Sabe, irmãos, a gente tem tempo para tudo, a gente tem tempo para diversão, a gente tem tempo para viajar, a gente tem tempo para comer, a gente tem tempo para ficar 2 horas na fila de um restaurante, para comer uma comida que não vale nem metade do preço que cobra, mas a gente não tem tempo para Deus. Aí, a gente tem coragem de chegar aqui e cantar aleluia. Aleluia significa louvado seja o Senhor. Se você não louva o Senhor na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, você não tem o direito de vir aqui louvar o Senhor domingo. Porque isso é uma mentira. Porque isso é um teatro. E Deus não é espectador de teatro. Deus sonda o coração. Deus conhece a palavra antes dela chegar na língua. Deus sabe o que pensa, o que deseja, o que move. Vida simples é uma vida que tem em Cristo tudo que é necessário. Se Cristo, aí eu vou parafrasear John Piper, se Cristo não é suficiente para você, nada mais o será. Porque nada pode ocupar na sua vida o lugar que é de Cristo. Vamos orar. Ó Deus Todo-Poderoso, tem misericórdia de nós e nos ajude a ser como o Senhor quer que nós sejamos. A confiar em Cristo e somente nele. A como Paulo estar crucificado com Cristo. Perdoa-nos, ó Deus, quando nós dizemos confiar em Cristo, mas na prática não confiamos. Quando dizemos que o amamos, mas na prática não o amamos. Quando dizemos que somos seus discípulos, mas não sabemos nada dele, nos perdoa, Senhor. E muda a nossa vida hoje. Muda a nossa vida hoje. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.